uma delícia ver esse povo nervoso. Nós estamos aqui para louvar, nós estamos aqui para engrandecer. Seja bem-vindo nesse lugar e muito obrigado pela acolhida. Obrigado por nos receber, obrigado por nos ter em tua casa. E eu sei que você agradecerá por estar ouvindo essa mensagem. Porque o Senhor, com certeza, vai tratar comigo, vai tratar com você, porque essa é uma especialidade dele. Então vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, nós nos curvamos diante da tua santa presença e nós aqui estamos clamando a ti. Clamando que o Senhor trate em nossas feridas, que o Senhor trate em nossos pensamentos, que o Senhor nos liberte, que o Senhor nos dê asas, que o Senhor nos dê condições para sonhar, que o Senhor nos dê condições para, além de ter asas, voar. Seja o nosso convidado de honra agora. Fale conosco, trate conosco e que possamos ter experiências novas contigo nessa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Queridos, abram comigo, por favor, no livro de Mateus, versículo 14. Que diz logo o seguinte, Mateus, capítulo 14, fala o seguinte: naquele tempo, ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus, e disse aos seus criados: esse é o João Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso essas maravilhas operam nele. Eu quero parar até aqui para eu te dizer o seguinte. Quando Herodes ouviu falar de Jesus, Herodes se lembrou de alguém que estava morto. Quando ele viu falar na potência que Jesus era, quando ele ouviu falar do que Jesus estava fazendo, no que Jesus estava fazendo, quando ele ouviu falar as maravilhas que Jesus estava operando, ele disse o seguinte: tô bobo. Isso é João Batista que ressuscitou e agora está fazendo esses milagres todos. Ele atribuiu os milagres que Jesus fazia a uma pessoa que tinha morrido. Essa pessoa tinha vivido de tal forma que quando apareceu Jesus, eles lembraram dessa pessoa. Olha que coisa interessante. Essa pessoa que é João Batista, que veio para mesmo falar de Jesus, para abrir os caminhos, para preparar o caminho de Jesus, essa pessoa viveu e morreu. Depois da morte, Herodes ouviu falar de Jesus e pensou que fosse essa pessoa. Não tem nada a ver com o que vai ser pregado, mas eu quero falar com você um pouquinho só sobre isso. Preste atenção. João Batista viveu e fez coisas a ponto de alguém achar que Jesus era ele ressuscitado. Você entende que quando nós andamos, quando nós falamos, quando temos atitude, a forma que agimos, nós marcamos caminhos, nós marcamos vidas, nós marcamos pessoas com atitudes, nós marcamos pessoas mais com atitudes do que com palavras. Nós marcamos pessoas quando agimos a favor dessa pessoa, abençoando essa pessoa, calando a boca para que essa pessoa fale. Nós marcamos essa pessoa. E eu te faço uma pergunta, logo em seguida desse comentário. As pessoas, quando te veem, elas lembram de Jesus? Elas sentem vontade de ter Jesus? As pessoas, quando ouvem o seu nome, elas pensam: nossa, seria tão bom se fulano estivesse aqui? Ou você é uma pessoa que as pessoas dizem: graças a Deus que não é fulano? Nós precisamos pensar um pouco qual legado nós estamos deixando,
como têm sido as nossas atitudes no dia a dia. Nós precisamos pensar em quem somos. Nós não estamos nessa vida para passar batido, nós estamos nessa vida para deixar marcas. Então vamos deixar marcas positivas? Eu vou continuar o texto depois desse comentário, que fala o seguinte: porque Herodes, aí vem contando a história. Porque Herodes tinha prendido João e o tinha mantido em cárcere por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe. O que aconteceu? Filipe, irmão de Herodes, estava casado, tranquilinho, com Herodias. Herodes se interessou por Herodias e vice-versa e tomou do irmão a esposa, se relacionou com Herodias, trouxe Herodias para ele, casou com Herodias. João Batista se indignou e explicou para Herodes que era errado, que ele não devia fazer aquilo. Herodes não matou Herodes não matou João Batista porque ele temia que o povo se voltasse contra ele. Então ele prendeu João Batista. Prendeu porque João Batista, profeta, que era um homem que marcou história, que é um homem que abriu realmente o caminho, que é um homem que fez com que Herodes lembrasse dele quando ele viu Jesus, esse João Batista. Ele estava preso. Herodias, uma mulher muito sagaz, uma mulher que sabia o que queria, uma mulher que queria continuar com Herodes, tinha planos. Ela tinha planos de que ninguém atrapalhasse o caminho dela. E João Batista era alguém que a ameaçava. Era alguém que ameaçava os seus planos, era alguém que ameaçava a sua vida, era alguém que colocaria tudo a perder se continuasse ali, mesmo que preso. O que Herodias fez? Ela escolheu um momento oportuno para agir. Teve uma festa daquelas, e Herodes estava ali, se deliciando com a festa, se alegrando naquela festa. E a filha de Herodias começou a dançar para Herodes. Ela começou a dançar para Herodes. E enquanto ela dançava, ela alegrava Herodes. Herodes ficou tão feliz com a dança dela, que a chamou em público e disse o seguinte: o que você quiser, você pode me pedir. Me peça o que quiser e será feito. Será feito, será te entregue e você vai receber o pago por me fazer tão feliz nesse momento. Olha, até aí você entendeu, não é isso? Certo. Então agora que você entendeu até aqui essa história, eu vou te contar uma outra história. Essa outra história está em Marcos 14. Espera aí que não está em Marcos 14, não. Está em Marcos 3. Está no Marcos 3, a partir do versículo 1. E outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E estavam observando a securaria no sábado. Depois você vai ver, gente. Na hora que eu estava lendo esse texto, preparando essa mensagem, eu não entendi o porquê que eles tiveram esse erro escrevendo na Bíblia da forma que eles escreveram. Então agora eu vou ler com um jeito certo. E estavam observando se curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. Jesus estava na sinagoga e os santos da época, os religiosos, os fariseus,
os escribas estavam observando Jesus. Eles estavam ali andando, eles estavam ali olhando e eles queriam saber se Jesus teria a ousadia de curar no sábado. E Jesus respondeu para ele: se tiver alguém passando mal, se tiver alguém morrendo, vocês não vão curar? Vocês não vão se curar? Vocês não vão resolver? Então agora eu estou dizendo para esse homem que a mão dele será curada. Ele trouxe aquele jovem para o meio. Esse jovem estava no meio da multidão. Jesus o chamou para o centro, trouxe-o para a evidência e curou a mão desse homem. Que mão mirrada, pastora? Te conto. É uma mão seca, uma mão ressecada, uma mão atrofiada. O Senhor a curou, Jesus a curou, e ela ficou com uma outra mão. Aqueles homens saíram dali, os religiosos da época, eles saíram dali ou melhor, decididos a usar esse fato, juntando com outros, para matar Jesus. Aí você me pergunta, o que tem uma coisa a ver com a outra, pastora, mas é rapidinho que eu vou te falar. Tinha um homem no meio da sinagoga, ali no meio da multidão, com a mão seca, com a mão ressecada, com a mão atrofiada. Jesus achou por bem curar aquele homem, apesar de. Jesus curou aquele homem, apesar de estar sendo observado, apesar de sofrer uma consequência por curar aquele homem. Aquele homem teve uma mão igual a outra depois que Jesus orou. E eu quero trazer você para esse texto, para você pensar comigo se nós hoje somos o homem da mão ressecada ou se somos os escribas e fariseus. Se nós somos aquele homem que vai receber hoje a cura desse Jesus, para que a nossa mão volte ao normal, para que a nossa vida volte ao normal, para que a nossa mente saia do cativeiro, para que a nossa vida comece a andar, ou nós seremos os fariseus, os hipócritas, os religiosos, que ficam observando se está na hora certa, observando se o fulano está ou não no lugar certo. É muito comum acontecer na igreja, no dia de ceia, eu não sei na sua igreja, mas na minha isso acontece, das pessoas ficarem olhando uma para as outras. E é engraçado eu falar isso, que as pessoas da minha igreja que estão assistindo isso vão falar assim, eu não, pastora, porque não mesmo, nós não temos essa cultura. Foi só uma forma de expressão, viu, meus menininhos? Você sabe que se você ficar olhando para o lado, eu vou chamar sua atenção, né? Então, e não é muito pouco comum, no dia da ceia, as pessoas olharem para o lado assim, ó. Eu não sei se você está vendo eu estou olhando para o lado de lá. Ou para o lado de lá, alguns coçam as costas, para ver se o fulaninho vai pegar a ceia. Porque o fulaninho pode ser, não. Agora, nesse caso, já chegaram perto de mim para perguntar assim, ô pastora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você viu se o fulano pegou a ceia? Porque não deu para a pessoa alcançar o fulano. Como eu estou de frente, a pessoa já chegou, isso é fato, já chegou perto de mim e me perguntou se a pessoa tomou ceia. Porque a pessoa, ela tem a audácia, ela tem a coragem, ela tem a ousadia de chegar num templo onde ela foi para ser tratada, onde ela foi para ouvir a palavra, onde ela foi para ser curada e prestar atenção se o outro está fazendo a coisa certa. Eu sei que isso é muito pouco comum aí onde você vive, mas existe. Eu vim te contar que existe. Existem pessoas que se preocupam tanto se o outro está acertando e errando, que esquece de olhar para a própria vida. Era o caso dos escribas. Olha o tempo que esses homens gastavam andando atrás de Jesus para saber se ele estava curando no sábado ou não. Alguns têm algumas dúvidas a respeito disso, e eu vou ver se eu consigo esclarecer, porque é um dos mandamentos, o quarto mandamento, que nós devemos guardar o sábado para santificar. Só que Jesus, ele não veio para desfazer ou para entrar em atrito ou para anular a lei. Ele veio cumprir
cumprir a lei. O quarto dia, nos mandamentos, é para santificar. Jesus veio mostrando para mim e para você que não é o sábado que nós santificamos. Nós nos santificamos todos os dias da semana. Não é para sermos santos só no sábado. É para sermos santos todos os dias da semana. Então Jesus estava ali curando, operando maravilhas, para que todos entendessem que no domingo também era dia de fazer isso, que na segunda também era dia de fazer isso, e que todos os dias da semana nós precisamos olhar para nós, deixar que Ele trate em nós e avaliar as nossas atitudes. Pois bem, aquele homem foi curado, ficou com a mão boa, e eu deixei você com essa pergunta. Se você, por um acaso, é um dos fariseus, que ao invés de participar do milagre, você está avaliando se a pessoa que está ali está apta ou não em estar ali. E aí eu volto lá para a dança. E a moça dançava, e a moça ganhou um prêmio por dançar. E agora eu já te trago para essa história. Eu te trago para o prêmio que essa moça ganhou. Imagine alguém de posses. Imagine alguém que pode te dar o que você quiser. Imagine você recebendo agora a seguinte frase como pergunta: me peça o que você quiser que eu vou te entregar. Eita. Que ia ter que demorar alguns minutos para eu te responder, porque são muitas coisas que eu quero. São muitas coisas. Eu sei que eu vou receber todas elas, mas já que agora eu preciso pedir uma, eu vou avaliar qual delas é mais importante para mim. Aquela dançarina, aquela moça, ela estava ouvindo os planos da mãe. Os planos da mãe era que ela pedisse a cabeça de João Batista numa bandeja. Os planos da mãe era que ela pedisse que eles matassem o problema da vida dela. A mãe estava usando o benefício da filha, o pedido que a filha tinha para se beneficiar. Para ter aquele homem como marido, sem ter obstáculos, sem ter problemas e sem atrapalhar os planos dela. E você pode me perguntar o que você faz, onde você entra nessa história, eu te respondo. Sabe onde você entra? Onde? Como? O que você tem feito com a pergunta que te é feita? O que você quer agora? O que você precisa que eu faça para você agora? Aquela menina se deixou de lado e se uniu à perversidade da mãe dela. Aquela menina se deixou ser usada para matar um profeta. Olha como isso é sério. Aquela menina poderia ter adquirido o que ela quisesse, aquela menina poderia ter tido o prêmio, o brinde, o presente que ela quisesse, mas ela deixou que o pedido da mãe fosse o pedido dela. Às vezes, nós estamos deixando que a empresa seja a nossa casa. Nós estamos deixando que os pais sejam a nossa vida. Nós estamos deixando que os filhos sejam a nossa vida. Às vezes, nós estamos deixando que a situação se complique tanto para o nosso lado, tomando conta do que não deveríamos, que não aceitamos o que o Senhor está entregando nas nossas mãos. Aquela menina podia ter pedido qualquer coisa, mas ela ouviu o que a mãe dela falou e fez o que a mãe dela pediu. Quais são as vozes que você tem ouvido? Quem tem direcionado os teus passos? Como tem sido a sua atitude em relação à sua vida?
Porque hoje eu estou citando para você um homem com a mão ressecada, que estava em um lugar que Jesus o viu e curou a mão dele. Pode ser que a sua mão hoje esteja ressecada e que você não esteja tão atento a Jesus a ponto que ele te cure, porque você está prestando atenção em outras coisas. Da mesma forma, você pode ter sido contemplado hoje com um pedido, mas as vozes que você ouve não te permite ouvir a voz que te faz essa pergunta. O Senhor está perguntando para você agora. Eu estou agraciado com você. E aí já vem o primeiro questionamento. Comigo? Logo eu? Eu nem mereço, gente. Eu acho que ele errou de endereço. Não, ele não errou. A pergunta para você é: o que você quer que eu faça para você? Eu achei graça em você hoje. Eu achei graça. E eu quero te presentear. E aí vem as vozes. Você não merece. Você não é digno. Olha o que você aprontou. Olha como você agiu. Olha. E o pior, essas vozes se intensificam de tal forma e a tal ponto na sua vida, que faz com que você não peça a cabeça de João Batista. O pior é que a intensidade dessas vozes, elas são tão intensas que pode ser que você peça a sua própria cabeça. Pode ser que você hoje esteja pedindo que você mesmo seja entregue, porque você não aguenta mais, porque está tudo pesado demais, porque nada se resolve, porque tudo se complica. Porque você não quer mais isso, porque você não quer mais aquilo. E aquela porta, gente? Aquela porta que a sua mão já está tão calejada de bater. Não vou bater mais não. E o Senhor fala: uai, parou por quê? Naamã mergulhou 7 vezes para conseguir uma pele como a de um bebê. E você bateu. E porque não abriu ainda, você parou de bater? Você achou graça nos olhos do Senhor hoje. Herodias está te dizendo para pedir a cabeça de João Batista. Herodias está te pedindo para fazer um pedido que beneficia ela. As vozes na sua cabeça. O inimigo da sua alma tem falado para você, para fazer pedidos que não vão te beneficiar. E eu pergunto para você, a quem você vai ouvir? Eu vou citar para você um exemplo que se encaixa bem nessa história. Nesse caso eu estou falando das vozes, mas eu quero citar para você o toureiro. O toureiro, que eu já falei em algumas pregações e eu vou citar de novo agora. O toureiro, quando ele entra na arena, ele entra. Toda a plateia o aplaude e o touro fica na posição. O toureiro entra com um pano vermelho. Ele se exibe para a plateia, todo mundo aplaude. E você já deve ter visto isso em algum filme, em algum desenho. Ele pega o pano vermelho, abre na lateral e instiga o touro. Quando o touro olha aquele pano vermelho, o touro vê o problema dele. O touro quer resolver o problema dele. E o que o touro faz? Ele avança no pano vermelho. Ele avança naquele pano vermelho e toda a plateia grita: olé! E o toureiro se posiciona com uma postura muito reta, com um pano de um lado, com um pano de outro, e o touro fica o tempo inteiro atrás do pano vermelho. Porque na cabeça dele, porque a visão dele mostra que o problema dele é aquele pano. Hoje, eu vou repetir. Jesus, esse Jesus, o nosso amigo Jesus, que estava na sinagoga e chamou aquele rapaz para o meio, para curar as mãos dele. Esse Jesus está falando com você.
eu achei graça em você. O que você quer que eu faça? Você quer que eu faça o quê? E aí as vozes intensificam. E aí o toureiro continua na sua posição. E aí o touro, você vai concordar comigo, porque você não é uma pessoa insana. Seja sincero. Quem é mais forte nessa história? O touro ou o toureiro? Quem é mais forte? Quem tem mais chance de ganhar? O touro ou o toureiro? Qual voz é mais fácil para ouvir? A do Espírito Santo ou da sua realidade? Em que é mais fácil acreditar? No seu dia a dia? Ou no papel que você leu e viu o que foi diagnosticado nele? Vamos colocar aqui o toureiro, o touro, e eu te faço uma pergunta. Se aquele touro descobrir quem ele é, o que será? Se ele descobrir que o problema dele não é o pano, e sim o toureiro, qual a chance que o toureiro tem nessa arena? Eu estou te convidando agora, nesse dia de reunião, nesse dia de culto, nesse dia onde eu te falei que essa moça dançou e achou graça nos olhos de Herodes. Eu estou te falando nessa noite onde aquele homem com a mão ressequida, com a mão torcida, achou graça nos olhos de Jesus e foi curado. E eu estou juntando tudo isso e estou dizendo para você que Ele quer operar em você agora um milagre. Não é brincadeira, não. Não é para encher o seu tempo, não é para passar tempo, não é para encher linguiça. Eu estou dizendo para você, Ele quer operar um milagre em você agora. Pois bem, quem é o toureiro que tem trabalhado na sua vida, no seu dia a dia? Porque você tem enfrentado o pano vermelho todos os dias. Hoje Jesus, o Espírito Santo, hoje Deus, o nosso Senhor, hoje o nosso Criador, o Senhor, o poder, está aqui nessa noite. Ele está dizendo o seguinte: filho, eu sou o poder. Eu posso transformar a sua vida em 2 segundos. Posso. Hoje, filho, eu posso fazer o seu sonho se realizar num estalar de dedos. Mas quais são as vozes que você tem ouvido? O que tem direcionado você? A bateria está acabando. O que tem paralisado você? Como você tem se norteado diante de toda a situação que você tem vivido? Porque quem está falando com você agora não é qualquer pessoa, é o poder. O poder está dizendo para você que vai fazer. A Bíblia diz para mim e para você que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. A Bíblia diz para mim e para você que quando Ele fala, Ele faz. A Bíblia diz para mim e para você que a palavra dEle não volta vazia. E Ele está dizendo: filho, você tem andado por vozes, você tem andado guiado por vozes que estão desfocando a sua atenção do milagre. Você tem olhado para um pano vermelho ao invés de atacar o toureiro. Você tem sido muitas vezes os hipócritas e fariseus ao invés de observar os milagres que eu faço na sua vida. Então sendo assim, agora, o que Ele está falando comigo e com você é que a nossa atenção precisa voltar para a promessa. A nossa voz precisa estar na promessa. O nosso ouvido precisa ser tampado para o que não é dele
e a nossa atenção voltada para o que ele está dizendo agora. Isso é um desafio. Eu estou te desafiando a fazer um pedido. Faça. Faça um pedido. Peça. Essas coisas de profecias são tão sérias. E elas são tão pouco levadas a sério, que quando nós nos deparamos com o cumprimento dela, nós assustamos. Eu vou te contar algo agora que para muitos vai soar como loucura. E eu não posso fazer nada. Eu vou te contar uma coisa que aconteceu. Vai soar como loucura, mas aconteceu. Há um tempo atrás, eu diria uns 3 meses, não mais. Há um tempo atrás, eu não sei te precisar o tempo certo. Uns 2, 3 meses. Eu estava numa reunião e nessa reunião tinha um profeta de Deus. E normalmente, o profeta, quando ele fala o que vai acontecer, a pessoa fica logo assim, será que vai? Será que é ele que está falando? O que está acontecendo? E é muito normal isso acontecer. E nessa reunião, ele falou para uma moça que aconteceria algo a partir daquele dia, 30 dias. Essa moça chegou em casa, marcou logo, assinou lá no calendário e começou a contar. Eu achei até interessante, porque não é uma característica minha. Porque quando a pessoa fala assim, ó, daqui a 30 dias vai acontecer alguma coisa. Aí eu falo assim, ai, glória a Deus, tá bom. Aí se acontecer depois de 30 dias, gente, eu falo assim, será que tem 30 dias? É porque eu não lembro de ir lá fazer o que ela fez. Me chamou a atenção que ela foi lá, anotou, contou, e no 29º dia ela recebeu a resposta da profecia. E no 30º, não é 30º não, gente, é o quê? É 30º mesmo? É no 30º dia, gente, 30, 30º. No 30º dia, ela recebeu o papel para ela assinar, como foi dito na profecia. Oh, pois é, menino. Esse mesmo profeta, numa reunião ali, falou o seguinte, varoa, não se entristeça. O Senhor conhece o seu coração. O Senhor sabe o que estão fazendo com você. Mas Ele diz para você o seguinte, você será vingada. E aí você vai falar que eu sou doido, que eu não estou importando. Eu estou te contando o que aconteceu. Ele falou, mexeram com você e nem que eu tenha que abrir o chão para engolir essa pessoa, você será justificada. E aí no dia que essa profecia foi dada, esse profeta usou a expressão ainda sepultura. Nem que eu precise levar essa pessoa à sepultura, você será. Ele não usou a palavra vingada, honrada, alguma coisa desse tipo. Ele só disse o seguinte, você não está só, filha. Eu tenho olhado e eu tenho visto, e quem mexer com você, filha, mexe comigo. O Senhor falou isso com ela, estava todo mundo lá ouvindo e blá blá blá. Quando esse profeta foi embora, ainda houve uma brincadeira entre nós, que foi a seguinte, misericórdia, Jesus, olha que peso. Como assim levar a sepultura? Como assim? Não, isso deve ser um sentido figurado, né? Não, mas aí nós conversamos e o assunto acabou. E eu conheço a pessoa, eu conheço a outra pessoa. E aí ontem eu recebi um comunicado de que a outra pessoa havia falecido de uma forma brutal. E aí, quando essa pessoa que é a vítima, só para você entender, me ligou chorando e contando o fato, eu fiz assim, nó, misericórdia. Aí ela falou, ai, o que aconteceu? E eu falei, meu Deus, que o Senhor teve misericórdia. Ela falou, nossa, é muito ruim, porque ela não guardava mágoa.
ela tinha sofrido demais. Ela tinha sido chicoteada demais por essa pessoa. Mas ela não guardava mágoa. E ela nutria ainda sentimentos por essa pessoa. E ela me ligou chorando porque a pessoa tinha morrido. E eu falei com ela: você lembra da profecia? E ela fez assim. Eu falei: pois é, filha, foi mal. Mas foi dito. Nós não levamos a sério as profecias. Nós não levamos a sério o que é dito. Se falar que vai descer a sepultura, então, o Senhor está de olho em você. O Senhor te ama. Quem se levanta contra você, se levanta contra Ele. Eu sou uma pessoa tão tranquila, gente. Eu sou muito tranquila. Eu não importo que falem mal de mim. Eu não importo o que as pessoas acham contra mim. Porque não é contra mim que elas fazem nada. Elas trabalham contra o Deus que eu sirvo. Porque eu estou sempre escondida e acolhida nele. Sendo assim, essa mulher que dançava recebeu a cabeça de alguém. Olha que prêmio. Por ser envolvida pela mãe, ela recebeu a cabeça de alguém. E você hoje? Aqueles escribas e fariseus saíram planejando a morte de Jesus, ao invés de experimentar um milagre que aquele homem com as mãos ressequidas experimentou. Todos os dias da nossa vida, o pano vermelho se estende. Nós estamos olhando para ele, ou para quem está se estendendo, ou para quem está estendendo o pano. Eu preciso que você se situe agora, porque quem está falando com você é uma profeta do Senhor. Quem está falando com você é uma pessoa que o Senhor colocou agora para falar com você. E a minha pergunta para você é: o que você quer que ele faça? E você vai me contar que ele fez. Você vai me contar se você tiver coragem de pedir. Você vai me contar se você tiver coragem de tampar os seus ouvidos para as vozes que te falam para pedir a cabeça de João Batista. Se você tiver coragem de tampar os seus ouvidos para aqueles que querem te jogar ribanceira abaixo, se você tiver coragem de parar de observar e participar do milagre, se você tiver coragem de, ao invés de ficar focado no pano vermelho, você focar no toureiro, você vai me contar o que aconteceu. Agora, o que você quer que ele te faça? Ele achou graça em você. Agora, ele achou graça em você. Eu quero que você abaixe a sua cabeça e eu vou orar. Senhor, em nome de Jesus, eu estou aqui com essa pessoa que acabou de ouvir uma mensagem, que recebe uma pergunta, uma mensagem que a fez uma pergunta. E nessa mensagem, o Senhor perguntou para essa pessoa o que ela quer que o Senhor faça a ela. Pois é, Deus, nós precisamos de tantas coisas, mas essa pessoa, eu tenho certeza que está te pedindo alguma coisa especial. Eu tenho certeza que essa pessoa está pedindo algo específico ao Senhor. E eu estou aqui como profeta dizendo que o Senhor vai entregar nas mãos dela agora o que ela está pedindo. Sendo assim, meu Pai, em nome de Jesus, envolva essas pessoas, trate nessas pessoas, conserte o que está bagunçado, limpe os ouvidos das vozes que elas já ouviram, tire delas essa mania de ser os que observam e não os que participam do milagre. Coloque agora, meu Pai, tire as escamas dos olhos dessa pessoa que insiste em enxergar o pano vermelho e não o toureiro, que é o que causa todos os problemas. A tua palavra nos diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades. A nossa luta não é contra físicos, não é contra pessoas. A nossa luta é contra o mundo espiritual maligno.
A nossa luta é contra nós mesmos, os nossos anseios, os nossos desejos errados, as nossas atenções estendidas, as vozes que não nos deixam romper. A nossa luta diária é essa. E nós precisamos agora focar no que deve ser destruído e deixar o pano vermelho de lado. Nós devemos agora focar na mão que está seca e precisa ser curada, ao invés de observar e criticar como nós estamos fazendo. Nós precisamos agora fazer o pedido certo, ao invés de pedir um prêmio tão insignificante para nós, porque as vozes nos mandam fazer esse pedido. Então agora, Pai, eu coloco no teu altar de glória, de poder, essas pessoas. E que essas pessoas recebam do Senhor agora o que o Senhor tem para entregar para elas. E que elas venham testemunhar dos milagres que estão acontecendo aqui. A tua palavra fala que nós faríamos milagres muito maiores do que os que o Senhor fez, Jesus. O Senhor curou aquela mão ressequida e hoje eu ouso dizer que o milagre será maior, porque hoje o Senhor está usando a mim como profeta para ministrar nessa mulher, para ministrar nesse homem, para ministrar nessa família o bem, o pedido, a necessidade, o que eles estão clamando. Então, em nome de Jesus, meu Pai, nós clamamos juntos e nós ministramos em nós o pedido recebido. Obrigado por nos entregar esse pedido, Pai, e continue nos ajudando a ficar atento nos nossos dias, para que não sejamos cruéis com os outros, para que não sejamos pessoas que julgam, mas que para que sejamos pessoas que participam do milagre em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém.